Bem, gente, para o vídeo não ficar muito extenso, eu acabei dando uma pausa, certo? E aí, voltando aqui para terminar. Faltou os medicamentos alopáticos, né? A gente viu os fitoterápicos e os homeopáticos, beleza. Os alopáticos vai ser justamente os que não se enquadram nos fitoterápicos nem no homeopático. E aí, o que é que vai caracterizar esse medicamento alopático? É o fato de apresentarem como princípio ativo substâncias sintéticas ou semissintéticas, certo? Ou ainda naturais. Pode ser sim que seja de origem natural, o princípio ativo seja natural. Mas só que vai estar na forma de compostos isolados, em associação ou não. Como a gente viu, os compostos isolados é aqueles que passam pelo processamento, que eu vou isolar determinadas substâncias daquele medicamento, daquela substância, certo? Então, aquela substância ativa de forma geral da matéria-prima. Então, são compostos isolados, que vão estar em associação, ou seja, eu posso misturar essa substância sintética com essa semissintética, ou não, pode ser que seja só ele sozinho, isolado, tá certo? Então, o medicamento alopático é todos aqueles que não se enquadram nem em fito, nem em homeopático, e o que vai caracterizar, porque vai ter princípio ativo de sintético, que é produzido no laboratório, é manipulado, ou semissintético, ou ainda pode ser também de origem natural, tá bom? Em relação à classificação dos alopáticos, porque ele é a grande maioria que a gente tem disponível, e a gente falou no início que ele é subdividido em medicamento de referência, em medicamento similar e medicamento genérico. O medicamento de referência é o medicamento inovador, ou seja, é um novo, é o que foi produzido, né? Tipo, é como se fosse assim, a mãe, né, dos medicamentos, é o medicamento inovador. Ele é protegido por leis, né? Tem toda a questão da pesquisa, né? Desenvolvido, testado, é patenteado por alguma empresa, certo? E aí ele é considerado como um novo produto farmacêutico, por isso que ele é patenteado. E aí, após a expiração dessa patente, outras indústrias farmacêuticas, elas podem copiar a fórmula, né, o que foi utilizado desse medicamento de referência, e aí agora ele vai ser passado, né, vai ser entendido realmente como referência, porque ele vai ser utilizado como se fosse a matriz. Ele vai produzir outras, né, como se fossem as filiais, que aí vai ser os medicamentos similar ou genérico, tá certo? Então, o medicamento inovador é aquele novo que é produzido e tudo mais, e aí ele é patenteado. Quando expira essa patente, né, que é quando a empresa fica ali, ela tem até determinado tempo para ficar manipulando, para melhorar o medicamento, e aí quando acaba essa patente, que é o que protege que aquele medicamento é meu, eu posso fazer o que eu quiser, outra empresa, né, outra indústria farmacêutica vem, pode copiar aquela fórmula. E aí quando ela passa a ser, né, a ser copiada para ser produzido novos medicamentos, ele passa a ser chamado de medicamento de referência, porque ele vai ser referência para a produção de outros medicamentos. E aí esses medicamentos que vão surgir a partir do de referência pode ser similar ou genérico, tá bom? Continuando, a gente viu os medicamentos de referência. E aí, sobre esse medicamento de referência, é importante que vocês saibam que o regime, né, o registro da patente é por 20 anos. Então, aquela empresa tem por 20 anos, né, a seguridade daquele medicamento, a patente. É como se eu fosse a dona daquele medicamento durante 20 anos, eu posso fazer o que eu quiser, tá bom? E aí, só depois é que essas empresas, quando expira, né, esse tempo, as empresas podem utilizar ele como cópia, pode estudar e tudo mais, e aí produzir novos medicamentos. E aí vocês, sim, tia, vai surgir um medicamento similar ao genérico, a partir do de referência. E o que é que vai me diferenciar o similar do genérico, tá bom? A gente vai entender justamente agora, certo? O medicamento similar é um equivalente farmacêutico ao de referência. O que pode diferir é a natureza dos recipientes, que a gente viu que os recipientes são compostos que fazem parte do medicamento, que serve tanto para dar forma farmacêutica, se ele vai ser sólido, se ele vai ser líquido, né? É o que é acrescentado a mais no medicamento. O fármaco é o princípio ativo, beleza, é o que vai fazer a ação farmacológica. Mas os recipientes, eles não têm essa ação farmacológica, somente para dar a característica dele, se ele vai ser sólido, se ele vai ser líquido, é o ingrediente a mais, né? A gente já viu isso no início, tá bom? Então, esse medicamento similar é um equivalente do de referência, como eu falei.
E aí o que pode diferir dentre eles, né, do de referência para o similar, é a natureza dos recipientes, ou seja, determinada empresa utilizou esse recipiente, né, para triturar ou para condensar o medicamento. A empresa de referência que fez o medicamento de referência fez dessa forma. Então, o que pode mudar é isso, mas ele vai ter, né, teoricamente as mesmas características, tá certo? E aí, o que é essa equivalência farmacêutica? É bom a gente entender. A equivalência farmacêutica é uma propriedade que garante que dois produtos tenham o mesmo fármaco na mesma quantidade ou concentração por unidade posológica, ou seja, por dose, certo? E se apresentem sobre a mesma forma farmacêutica. Então, vamos supor, o medicamento que foi criado foi um comprimido de 500 miligramas, o de referência. O medicamento similar que vai surgir, ele vai ter que ter mesmo essa mesma dose posológica, vai ter que ser em comprimido, essas mesmas miligramas. O que pode mudar são os recipientes que vão ser utilizados nesse medicamento similar, certo? Mas o medicamento de referência e o medicamento similar tem que ter a mesma equivalência farmacêutica. Mesma concentração de dose, mesma quantidade, o mesmo tamanho, o mesmo fármaco, as mesmas miligramas, enfim. O que pode mudar são os recipientes. A equivalência farmacêutica é isso, né? Na farmácia é isso. É uma propriedade que vai garantir que esses dois produtos, eles vão ter as mesmas características, mudando apenas, se for necessário, a natureza dos recipientes, tá bom? E ainda, a gente entendeu a diferença do similar mais ou menos para o de referência, porque o que vai mudar é a equivalência farmacêutica, que vai ser a mesma, o que vai mudar é só a natureza dos recipientes. Por exemplo, se o medicamento de referência tiver 50 miligramas de um determinado fármaco por comprimido, o equivalente farmacêutico vai ter as mesmas características, que foi o que eu acabei de mencionar. E os medicamentos genéricos, tia, pelo amor de Deus, o que é isso? Os medicamentos genéricos, como é que eles são considerados? Além da equivalência farmacêutica, que foi o que a gente viu, que é o que vai garantir que entre esses dois produtos, né, vai ter as mesmas características, ele tem uma outra coisinha a mais que ele vai ter que comprovar e vai ter que ter no genérico. É a bioequivalência, que é conhecida como a equivalência biológica. O que é isso? Consiste na constatação, né, de que dois medicamentos vão possuir o mesmo perfil de absorção, o que em tese é um requisito para o mesmo efeito terapêutico, ou seja, eu estou comprovando, a bioequivalência é isso, né? Eu estou comprovando que esse medicamento de referência e o medicamento genérico que vai ser, né, que foi produzido a partir deste de referência, eles vão ter o mesmo perfil de absorção. Eu garanto que eles vão fazer a mesma coisa, certo? Em tese, é isso que é para acontecer. Por quê? É justamente um dos requisitos para dizer que tem o mesmo efeito terapêutico, é que eles possuem o mesmo perfil e tipo de absorção, tá bom? E aí vem um exemplo básico para vocês entenderem isso. Porque assim, mas isso é besteira, né? Tem que realmente ser comprovado que esse tipo de absorção vai acontecer da mesma forma, tanto no de referência quanto no genérico. Só que né, outros poréns, outros vieses, certo? Por exemplo, se dois produtos eles vão possuir o mesmo fármaco, na mesma quantidade, na mesma forma farmacêutica, o efeito não é para ser o mesmo? A resposta era para ser o quê? Sim, beleza, né? Mas não necessariamente. O simples fato de ser a mesma coisa não vai garantir que ele vai fazer a mesma coisa, né? Se ele é um medicamento sólido, é igual de referência, não quer dizer que esse genérico vai fazer a mesma coisa de referência, tá certo, gente? Por exemplo, um cliente uma vez falou, vocês podem estar acompanhando isso, que foi o exemplo que a apostila trouxe, um cliente falou que ele fez a ingestão do medicamento, certo? Tinha comprado e tudo, e aí quando ele foi, né, defecar, ele viu que nas fezes o comprimido saiu por inteiro. Não está errado? A gente não viu que tem todo o processamento da farmacocinética, a absorção, tem a metabolização, a distribuição e a excreção? É para sair o comprimido inteiro nas fezes? Não, então houve algum erro por detrás. Então, houve algum problema relacionado na tecnologia, da fabricação do comprimido, e aí esse defeito impediu que o mesmo ele pudesse desintegrar, né, e pudesse liberar o fármaco para ele ser distribuído e promover a ação farmacológica. Ou seja, no final das contas, ele não fez o efeito que era para ter sido feito, ele não fez a sua ação farmacológica. Então, se o comprimido ele foi encontrado nas fezes, é porque o fármaco ele não foi absorvido e, portanto, não fez efeito nenhum.
Então, pode acontecer? Pode, né? O que não era para acontecer, porque o genérico e o referência, teoricamente, eles vão ter a equivalência farmacêutica e a bioequivalência, né? Que vou comprovar realmente que eles têm o mesmo perfil de absorção. E aí, por isso que houve muitas discussões e tudo mais, que o medicamento genérico, ele é intercambiável com o medicamento de referência, né? Porque além de eu comprovar que ele tem a equivalência farmacêutica, ele também tem a bioequivalência. Então, eu posso substituir um medicamento de referência por um genérico, certo? Intercambiabilidade é isso, gente. É justamente o que por meio de provas, eu posso comprovar que aquele medicamento, certo? Ele pode ser substituído por esse, né? O de referência eu posso substituir pelo genérico quando eu não tenho de referência. Então, intercambiabilidade é esse processo de substituição de um medicamento para outro com segurança. E eu realmente comprovo que ele pode ser substituído. E aí, entendendo a diferença, porque parece até que o genérico e o similar são iguais, né? Já que vem a partir de referência. O medicamento similar, eu só preciso comprovar a equivalência farmacêutica, ou seja, que ele vai ter a mesma forma farmacêutica, a mesma quantidade, tarará, que foi o que a gente viu. O medicamento genérico, não. Além da equivalência farmacêutica, eu tenho que comprovar a bioequivalência, certo? E é o que é, por sua vez, é a bioequivalência que vai me garantir que eu posso substituir esse medicamento por outro, tá bom? Que eu posso substituir ele, né, por um de referência ou vice-versa, tá bom? E aí, essa diferença, ela começou a surgir mais ou menos em 2014, teve um decreto, né, teve uma portaria que garantiu, né, que eles poderiam ser substituídos, certo? E aí trouxe a diferença do similar para o genérico. O similar, ele é sempre identificado pelo nome comercial ou nome de marca, e o genérico é apenas pelo nome do fármaco, certo? Pelo princípio ativo. O genérico, a gente também viu, né? A gente vê agora, antes não era assim, mas ele tem uma tarjazinha amarela na caixa do medicamento, né? E tem geralmente o G bem maiúsculo, né? O G bem grande, identificando que ele é o genérico, tá certo? E essa tarjazinha amarela. Já o similar, ele sempre vem com o nome da marca, né? Ou é o nome do produto, enfim, o nome comercial. E já o genérico não, ele vem com o nome mesmo do fármaco, do princípio ativo que tem naquele fármaco, tá certo? E essa exigência foi após estudos e tudo mais que foi feito, mas tem sim um decreto que defende isso, um decreto que foi feito em 2014, certo? Para encerrar, que eu trouxe aqui no finalzinho da aula, justamente esse entendimento da intercambiabilidade. Eu achei que era necessário trazer para vocês, certo? Ele vem um esquemazinho bem prático e dá para entender. Por exemplo, o medicamento de referência, ele é intercambiável com o medicamento genérico. A gente já viu isso, que eu posso fazer essa substituição, essa troca, né? Quando não tiver o de referência, eu posso para um genérico. Um medicamento de referência também é intercambiável com o medicamento equivalente, que é o mesmo similar, viu, gente? A mesma coisa, equivalente e similar. Ele é também intercambiável com o equivalente. Mas o genérico, ele não é intercambiável com o similar, certo? Eles não podem ser trocados. Eu não posso trocar um genérico pelo similar e vice-versa, certo? O similar, ele só vai ser trocado, só substituído pelo de referência, porque eu posso provar a questão da equivalência farmacêutica, tá bom? E eu nem posso trocar um similar por outro similar. Resumindo, o referência eu posso substituir pelo um genérico e posso substituir pelo um equivalente, um similar. O genérico não pode ser substituído por um similar. E nem um similar pode ser substituído por um outro similar, tá bom? É só para vocês entenderem mesmo porque, justamente pela equivalência farmacêutica e pela bioequivalência. Bioequivalência eu só posso comprovar entre o genérico e o referência. E a equivalência eu consigo comprovar entre o referência e o equivalência, o referência e o genérico. Mas aí eu não posso fazer isso com o genérico nem com o equivalente, tá bom? Com o similar. E aí, gente, ufa, desculpa aí qualquer coisa, minhas caras e bocas, certo? Mas é assim mesmo. E
No finalzinho eu trouxe um exercício, tá bom? Porque esse exercício aqui vai comprovar a frequência de vocês, que vocês assistiram a aula, que vocês fizeram. Só são apenas 5 questões, a maioria objetivas, né, de marcar. E eu acho que só são 2 de responder, né, subjetiva, mas é bem simples. Eu quero que vocês me enviem essa atividade até domingo, meu dia, porque eu vou estar fazendo a frequência de vocês e enviando para o Instituto, comprovando a questão da frequência de vocês, que vocês participaram dessa aula, que seria justamente a aula desse sábado, tá bom? A aula que eu disponibilizei antes era uma atividade de revisão, que também vai ser contada como frequência, né? Mas essa daqui, como é bem rápida, é só um algo a mais. Então eu peço, por favor, que vocês me enviem até domingo, meu dia. Pode ser via e-mail, meu e-mail, tem nas aulas, como pode ser também via WhatsApp, certo? No meu privado, tá bom? Que aí eu vou arquivo tudo e faço a frequência de vocês ainda no domingo para estar enviando para o Instituto. No mais, muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpe qualquer coisa se o vídeo foi muito longo, mas a aula de hoje era bem simples, certo? E permaneçam em casa, fiquem em casa, só se for em extrema necessidade. Permaneçam com as medidas preventivas, né? É um momento delicado, mas se Deus quiser tudo isso vai passar e depende muito de nós, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau e até próxima semana que eu estarei disponibilizando já a próxima aula, tá bom? Com a atividade. Beijos!